Pessoal, quantas horas você acha que precisa estudar para garantir a aprovação no concurso agora do MP aqui do Rio 2025? 2 horas, 4 horas, 8? Ou será que a resposta pode ser bem mais simples e até menos dolorosa do que você imagina? Então, já deixa aí o gostei, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, essa coisa toda. Que eu vou te contar, existe uma estratégia para transformar cada minuto do seu estudo em puro ouro, né? Hoje a gente vai conversar sobre como você pode descobrir exatamente como dividir o seu tempo ali para ser competitivo. Mesmo se estiver trabalhando, estudando em algum outro lugar, mas deixa eu te dizer uma coisa. A grande maioria das pessoas desiste, infelizmente, antes mesmo de começar a lutar de verdade, sabe? Então, só quem consegue persistir na dor do processo, na resistência diária, é que vai colher os frutos da vitória. Porque, de verdade, aqui não tem mágica, sabe? Tem foco, tem disciplina, tem consistência. E se você já tá aqui, é porque você já deu o primeiro passo. E aí agora cabe você decidir até onde você quer chegar, entende? Então, você tá pronto para essa virada de chave em 2025? É isso que a gente vai conversar depois da vinheta. Roda aí. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco, nesse contexto do MPRJ, sobre como estudar depois do edital aberto, tá? Porque agora que você já se comprometeu, a gente vai direto ao ponto, na verdade. Quando o edital é publicado, né, é, é complicado, porque parece que o tempo acelera, né? Então, muitos candidatos entram em pânico, acabam se perdendo, e é meio que nesse momento que a estratégia correta faz toda a diferença. A gente conversa muito sobre isso. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a quantidade de horas definitivamente, pessoal, não vai ser o mais importante, tá? É muito mais sobre o que você faz com o tempo disponível que você tem. Então, estudar 10 horas de uma forma ali meio solta, meio a esmo, desconcentrada, é muito menos eficiente do que 3 horas com estudo ali focando total. Mas aí, como que a gente faz para alcançar esse nível de produtividade? A primeira coisa é um cronograma ajustável, porém firme, tá? Porque aqui não é sobre você encher o seu dia com tarefas intermináveis, sabe? É sobre criar blocos específicos organizados por prioridade. Então, definir as matérias mais cobradas, definir as matérias que você tem mais dificuldade. Se você tiver esse conhecimento, se você já tiver esse autoconhecimento. E aí cabe um parêntese, pessoal, da gente fazer aqui agora, que é o seguinte. O ideal, tá? E a gente sempre vai defender isso. O ideal é que a gente comece a estudar para os concursos tão antes do edital quanto possível. Então a gente pega os últimos editais, vê ali mais ou menos o que se repete, o que é tendência e tudo mais, tá? Então esse é o ideal. Esse é o que se espera de nós. Porém, a gente consegue estudar depois que o edital já saiu. Aí a gente tem que fazer uma pequena separação. Se a gente tá meio que começando os estudos, né? Tá começando na vida de estudos, digamos. Mais ou menos ali com a saída do edital, a gente pode tentar?
Pode, claro. A gente sempre pode tentar, sempre deve tentar. Mas a gente tem que ser um pouco realista, tá? Primeiro, as chances são que vai ser uma dificuldade muito grande da gente ficar bem colocado, justamente porque as pessoas, os candidatos melhores estruturados, digamos, já vão vir, né, de uma jornada de estudos. Então, eles já vão ter uma bagagem maior. E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que, com a saída do edital, tá, tudo se intensifica. Então, a gente vai ter que forçar os nossos limites um pouquinho, tá? A gente, aqui do Mente de Concurseiro, tanto eu quanto o Júnior, a gente sempre prezou e sempre vai prezar por tentar manter um equilíbrio saudável das coisas, tá? A gente é completamente contra essa história de você estudar até ficar maluco, sabe? Isso é indiscutível. Porém, com a saída do edital, nesse tempo bem delimitado entre a saída do edital e a realização da prova, tá? Nesse tempo especificamente, aí sim, especialmente se você tiver mais no começo da sua caminhada, você vai ter que tentar forçar um pouquinho os seus limites, sabe? Então essa coisa que a gente sempre conversa de respeitar os seus limites, começar um pouquinho devagar e ir aumentando aos poucos, que é o correto, que deve ser assim na grande maioria dos casos, isso com o edital lançado, especialmente para quem está começando, isso a gente tem que deixar um pouquinho de lado, tá? E com a saída do edital, a gente tem que dar uma forçadinha. Essa que é a verdade. E aí, a gente continua falando sobre essa questão da divisão do estudo em blocos, tá? E é legal a gente ter em mente que esses blocos, eles precisam de algum tipo de alternância entre si, tá? Entre teoria, prática e revisão. Então, de repente, você dedica o início do dia para as disciplinas que exigem mais concentração, sabe? Então, de repente, direito constitucional, matemática ou alguma outra que você já tenha dificuldade. De repente, a parte da noite, né? Dentro da sua possibilidade, você já separa para revisão, para resolução de questões, tá? Porque é um momento em que o seu cérebro já vai estar um pouco mais cansado, um pouco menos disposto para um aprendizado mais pesado, né? Assim, digamos. E agora a gente precisa falar sobre como montar um cronograma pós-edital. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, pessoal, é que em vez de pensar em quantas horas, pense em blocos eficientes, tá? Então, cada bloco pode ter ali, sei lá, entre 50 minutos e uma hora, com intervalos ali estratégicos. Mas qual é o diferencial? No intervalo, evita estímulo que dispersa muito a sua atenção, tipo rede social, coisa que vai demorar a dificultar você voltar para aquela vibe do estudo. Então, use esse momento para beber uma água, sei lá, ouvir um áudio motivacional, cuidar das suas plantas, de repente fazer uma caminhada. E seguindo, a gente precisa falar sobre adaptar esse cronograma conforme o seu perfil, né? Porque pessoas que trabalham, por exemplo, em horários alternados podem usar os períodos ali como trajeto, né? Os períodos, a sua hora de almoço, para atividades rápidas ali. Então, você revisa os resumos mais curtos, fazer, sei lá, 5, 10 questões, porque, de verdade, esses pequenos blocos, quando são acumulados ao longo da semana, eles geram resultados massivos, assim, sabe? Desde que bem executados. E desde que executados também. Então agora, de repente, você pode estar pensando, tá, beleza, mas o que eu faço quando eu não estou muito motivado para estudar? E aí essa pergunta leva
a gente para um ponto crucial, que é a disciplina, né? A motivação é basicamente aquele, sabe aquele conhecido que só aparece quando tudo tá perfeito? A motivação é assim, só aparece quando tudo já tá meio encaminhado. Mas a disciplina é aquele compromisso diário, sabe? Mesmo quando o seu cansaço tá batendo forte ali. E aí, até nesse contexto, eu vou deixar vou deixar na descrição ou no comentário fixado um vídeo, tá? Falando sobre estratégias avançadas de preparação para concurso, tá? Então esse vídeo vai ter dicas e exemplos práticos ali para você ter uma ideia, né? E aprofundar o que a gente está falando aqui, tá? E aí você separa esse vídeo para poder assistir depois que a gente acabar o nosso papo aqui. Avançando, né, a gente precisa conversar nesse contexto da galera que trabalha e tal, sobre como a gente dá essa forçada, como superar o cansaço, como superar a falta de tempo, beleza? Porque estudar enquanto trabalha, enquanto faz faculdade, enquanto é dona de casa, nada disso são tarefas fáceis, sabe? Mas definitivamente também não são tarefas impossíveis. Muitas e muitas pessoas já venceram esse desafio e a gente tem a felicidade de muitas dessas pessoas mandarem seus relatos para a gente, dizendo como a gente pôde ajudar nesse caminho. É uma coisa que dá uma satisfação enorme para a gente. Tipo, quando eu vejo esse tipo de mensagem, de verdade, pessoal, isso tem o poder de mudar o meu dia para melhor, assim, sabe? Dias que eu já tive muito ruim, sabe? Muito desanimado, ou alguma coisa não saiu como eu imaginava. Eu recebia, eu e o Júnior, né? A gente recebia alguma mensagem desse tipo, cara, pô, fui convocado para o meu primeiro concurso, pô, vocês me ajudaram muito, muito obrigado, e não sei o que e tal. Então, assim, esse é o tipo de coisa que tem o poder de mudar o nosso dia para melhor, sabe? E eu faço questão de partilhar isso com o Júnior quando eu sou o primeiro a ver, e ele também faz isso comigo, porque a gente sabe de verdade o quanto a gente fica feliz quando a gente vê alguma coisa nesse sentido. E é especialmente gratificante quando se trata dessas pessoas que têm tarefas muito difíceis, que têm dias atribulados, sabe? E a gente consegue de alguma forma ajudar. Então é óbvio que você também pode, você também tem essa capacidade, digamos. A chave é só o planejamento estar alinhado com as suas limitações, sabe? Você tem que ser realista, mas não se acomodar. Se você tem só 2, 3 horas livre por dia, esse tempo precisa ser tratado como sagrado, entende? Isso não pode ser negligenciado, especialmente depois do edital. E aí, até falando em vencer desafios, deixa eu te contar uma história rápida assim dessas. Um dos nossos inscritos, ele conciliava 2 empregos e ainda assim conseguiu a aprovação, sabe? Então ele dividiu ali as metas de uma forma mais esmiuçada, ajustando a rotina ali semanalmente. Isso mostra que o importante não é o tempo que você tem, mas é o que você faz com ele. E, além disso, você tem que saber explorar as técnicas que elevam a sua concentração ao máximo, sabe? Então, tentar, na medida do possível, criar um ambiente que estimule o foco e não a distração. Isso significa você eliminar todo tipo de distração antes de começar, estabelecer rituais de estudo. Então, de repente, você já ajustar a iluminação, já pegar o seu café, deixar uma água ao alcance, preparar o seu material, começar sempre no mesmo horário, ouvir a nossa playlist de músicas para estudo. Tem uma playlist no Spotify, se você procurar por Mente de Concurseiro, você vai achar tanto o nosso podcast quanto
a nossa playlist. E aí eu vou deixar também o link aí, ou na descrição, ou no comentário fixado também, tá? E agora, pessoal, mais especificamente, vamos falar sobre como superar, né, desafios, esses desafios que a vida apresenta pra gente, né? Nos estudos para concurso. Nesse contexto, eu vou deixar um vídeo, até com esse mesmo título, salvo engano, como superar desafios no estudo, nos estudos, algo nesse sentido. Vou deixar para que, mais uma vez, a nossa conversa aqui seja complementada com esse vídeo também, tá? E aí, quando a gente acabar aqui, você já vai lá e já procura esse vídeo e já deixa aí engatilhado para você assistir na primeira oportunidade. Uma outra coisa que às vezes a gente subestima muito, mas que faz diferença, eu não posso ressaltar isso o suficiente, é o poder de você se recompensar, né? Pequenas recompensas, mas que tragam uma satisfação por você ter cumprido aquilo que você se propôs a fazer, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta séria, tá? De verdade. Você já pensou como seria a sua vida após a aprovação? Você já imaginou receber o seu primeiro salário, ter a notícia da sua estabilidade, trabalhar em um ambiente respeitado, finalmente respirar tranquilo, sem o medo de uma demissão aleatoriamente? Visualizar, por exemplo, essas recompensas futuras é também uma forma de você, e uma forma bem poderosa até, de você manter o gás. Porque as recompensas podem ser, como a gente sempre fala, coisas pequenas, coisas tangíveis, né? Você pode, por exemplo, depois de um ciclo de estudo, sei lá, depois de umas 2 horas, você pode entrar na sua rede social ali por 5 minutinhos, 10 minutinhos, assistir um pouco da sua série, retomar depois, sabe? Elas podem ser tangíveis ou elas podem ser momentaneamente intangíveis, como essa de você imaginar você recebendo seu salário, imaginar você sabendo, tendo a notícia da sua estabilidade. Isso também, essas também são recompensas. E tudo isso te mantém nesse caminho que é difícil, mas que é muito válido, que vale muito a pena. Então, a gente precisa ter em mente que as recompensas, elas não precisam ser só recompensas grandes, sabe? A gente sempre fala isso. Celebra cada pequena conquista. Você concluiu a leitura de um capítulo inteiro de um livro que você estava estudando para concursos, ou leu uma apostila inteira, sabe? Sei lá, se permite assistir um episódio da sua série favorita, ou uma parte. Finalizou uma rodada ali de 20 questões, de repente você para um pouquinho, come aquele lanche gostoso que você gosta muito, sabe? O segredo é não ser, ou tentar não ser radical. Tentar tornar o caminho mais leve, sabe? Sem, claro, sem deixar o objetivo principal escapar de vista, tá? E falando em objetivos, né? Eu acho que nada melhor do que a gente estabelecer metas que sejam realistas para a gente se manter no jogo. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para estudar com qualidade para esses concursos, especialmente no pós-edital? Muitos candidatos acham, né, que, como a gente falou, precisam de um volume extremo de horas, sabe? A verdade é outra.
a média, tá? E claro, pessoal, isso sempre vai ser dentro da sua possibilidade, sempre vai ser dentro do que dá para você fazer, tá? Mas dentro de um estudo pós-edital, se você conseguir separar ali 4 horas, tá? Mas 4 horas de qualidade, você já tiver alguma bagagem, já é o ideal, sabe? Se você está mais iniciante, se você está retomando os estudos depois de muito tempo, de repente você dá uma forçadinha para 5 horas, de repente 6, de novo, pessoal, dentro da sua possibilidade, tá? Porque isso depende muito, tá? De como essas horas vão ser distribuídas. E aí, se você tem um horário mais limitado do que isso, tudo bem, é possível também. Só que você precisa ser ainda mais disciplinado. E você vai ter que ter um cuidado maior em focar os horários que a sua concentração está mais no pico e separar para as matérias que você tem mais dificuldade. Então, um exemplo. Pessoas que têm melhor desempenho no período da manhã, né? Como é o meu caso, por exemplo, devem priorizar os conteúdos mais complexos nesse momento, tá? Então, separar as coisas mais complicadas para já serem feitas ali de cara, na hora que você rende mais. Então, aqueles que de repente só conseguem estudar de noite ou que têm um desempenho melhor à noite, tá? E essa diferença existe de verdade, cientificamente existem pessoas que são mais produtivas pela manhã, enquanto tem outras que são mais produtivas à noite. Então não compra essa besteira de que tipo, você tem que começar às 4 horas da manhã e não sei o que, sabe? Se você não for isso, não vai dar certo a sua vida. Trabalhe enquanto os outros durmam. Cara, de verdade, não compra isso, sabe? Se você é uma pessoa matutina, se você rende melhor às 4 da manhã, beleza, faz isso. Se você rende melhor à noite, não se força a acordar às 4 da manhã só porque alguém disse que você deveria ou que seria o melhor para você, sabe? Vai na tentativa e erro. Testa de manhã, testa de tarde, testa à noite, vê qual que rende mais e mantém esse. É simples assim, tá? E aí, se você de repente for o tipo de pessoa que consegue estudar melhor à noite, de repente à noite você pode começar resolvendo questões para ativar a concentração antes de entrar nos tópicos teóricos. Percebe como isso tudo é bem adaptável à sua realidade? E é importante também você monitorar o seu progresso, tá? Você ter algum tipo de planilha, algum tipo de aplicativo para você registrar o tempo dedicado a cada matéria, o número de questões que você resolve, o número de questões que você acerta, para você acompanhar a sua progressão, sabe? Até porque isso também ajuda você a se manter motivado. E aí você mantém uma visão clara daquilo que você precisa ajustar, percebe? E antes da gente se despedir, já se encaminhando aqui pro final da nossa conversa, eu quero reforçar algo que é bem importante, né? De novo, pessoal, não se trata só de quantas horas você estuda, sabe? Isso no pós-edital é particularmente importante, mas se trata de como você se organiza, como você se compromete e principalmente como você executa. O caminho para sua aprovação nunca vai ser uma corrida de velocidade. Sempre vai ser uma maratona estratégica. E cada passo conta. O ritmo conta. Para você não quebrar antes da linha de chegada. E para quem não tem muito tempo, tá? Tenta ter em mente. O sucesso ele é construído em momentos que podem parecer pequenos, sabe? Mas é na constância que você se diferencia. Então, pelo menos nesse tempinho do edital,
faz o que precisa ser feito e faz um pouquinho a mais, tá? Mesmo quando tudo parecer difícil, especialmente quando tudo parecer difícil. E vamos tentar encerrar essa conversa com alguma mensagem que pode parecer algo abstrato, mas eu te garanto que não é. Se você tá aqui, se você tá buscando se melhorar, se você tá buscando dar um upgrade em você mesmo, de verdade, você tá muito mais próximo da sua aprovação do que você pode imaginar. Você não tem noção do quão raro é as pessoas realmente se propondo a aproveitar as dicas que a gente tá aqui e que a gente dá aqui e se valer dos nossos erros para não cometer os mesmos erros. Você não tem noção de como isso é raro. A gente sabe na prática. Então, principalmente se você ficou comigo até o final, confia em você mesmo, sabe? Segue as estratégias que a gente discutiu nesse vídeo e acho que a gente discute no canal também, tá? E nesse contexto, eu vou deixar vocês com um vídeo muito interessante e que você já pode ver agora imediatamente depois desse, tá? Que é um vídeo, o título é Estratégias de Estudo Pós-Edital, sabe? Como se preparar com eficiência, alguma coisa assim. E aí eu vou deixar vocês, vou estar colocando ele aqui do meu lado, tá? E você já pode seguir, tá? Ele vai ficar bem por aqui e a gente conversa nosso papo, continua o nosso papo nesse próximo vídeo, tá bom? É isso, pessoal.